João capítulo 15, só quero ler o versículo 1 e 2, que diz assim, a palavra do Senhor. Hoje eu leio da NVI. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Nota-se que as palavras de Jesus, por mais profundas que elas eram, o fim sempre era a aplicação. Jesus nunca disse algo a um homem que ele não pudesse fazer. Jesus nunca transmitiu algo a alguém que ele não pudesse fazer. Por que, pastor, você afirma isso? Porque em Atos, capítulo 1, o evangelista Lucas, ele começa escrevendo a carta de Atos dizendo assim: essas são as coisas que Jesus fazia e ensinava. Tudo que Jesus ensinava, primeiro ele fazia, porque como homem, ele fazia para mostrar que tudo aquilo que ele iria ensinar era apto para todos nós fazermos. Tudo que Jesus ensina é aplicativo. Você pode aplicar, você consegue fazer. Então hoje eu quero pensar com você um pouco dentro do mundo que nós vivemos, o mundo que é gerado ou é permeado de tantas estatísticas. Você já viu como o nosso mundo é permeado de tantas estatísticas? Agora surgiu uma leva aí que mexe com a bolsa de valores. Esses irmãos então devem estar com os olhinhos assim, ó, porque tudo que você tem que ler é estatística. E quem mexe com Forex ainda, imagina, moeda estrangeira, o cara acorda de madrugada para ver como é que está o ien no Japão. E aí, irmãos, é uma loucura. Cada trimestre, cada semestre sai uma perspectiva de como vai ser o PIB, o Produto Interno Bruto, como que a economia do país vai, se vai de bem, se vai de mal. E aí a gente culpa os presidentes, a gente culpa tudo. Porque o mundo ele é permeado por muitos números e muitas estatísticas. Agora deixa eu aliviar a sua carga hoje. Deus nunca mencionou nas escrituras que você tem que dar resultados. O que Deus quer e espera de cada um de nós é que nós demos frutos. Você não precisa dar resultado, você precisa dar frutos. Esse mesmo capítulo de João que nós lemos, o versículo 8, João 15, 8 diz: e nisto é glorificado o meu Pai, palavras de Jesus, que vocês deem muitos frutos, e assim serão os meus discípulos. A ideia de Jesus para os seus discípulos, para a sua igreja, nunca foi que vocês dessem resultados, nunca foi que vocês produzissem de acordo com aquilo que o sistema humano diz que você tem que produzir, mas que você pudesse produzir, que a sua vida fosse produtiva ao ponto que você pudesse dar muitos frutos. Por isso que eu sou muito averso a tudo aquilo que tenta dizer para mim que eu preciso dar resultado. Pastor, olha, tem 3 cadeiras vazias, hein? Toma cuidado, a igreja está esvaziando. Esquece disso. O que é que Deus está fazendo no coração daqueles que estão assentados aqui? Eu não estou aqui para olhar para uma cadeira vazia, eu estou aqui para olhar para uma pessoa que é uma eternidade e que dentro dela algo está sendo produzido pelo Espírito. É isso que importa e que é tocante ao coração do nosso Pai. Por isso Deus nos chamou para dar muitos frutos, para que Pai, para que Ele fosse glorificado. E hoje eu quero ser prático. Como é que eu e você podemos ter uma vida produtiva? Olhando ou nos assimilando com a parábola do grande agricultor que é o nosso Deus e as palavras de Jesus. A primeira coisa que nós devemos entender para darmos frutos, nós precisamos criar raízes profundas. Você não consegue enxergar uma árvore que dê frutos, que tenha raízes superficiais. Qualquer vento derruba ela. A primeira coisa que eu e você precisamos é nos enraizar profundamente.
E isso não tem como não ser mais prático. E quando eu pensei na questão de se enraizar profundamente, logo me vem as palavras do profeta Jeremias. E as palavras do profeta Jeremias no capítulo 17, no versículo 7 e 8 diz assim: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga e nem deixa de dar fruto. Somente tendo raízes profundas é que nós vamos conseguir subsistir os dias de maior provação, de maior tempestade ou de maior sequidão. Porque são as raízes que procuram as águas, meus irmãos. São as raízes que procuram lugares onde elas vão poder estar nutridas, onde elas vão poder estar sempre recebendo o nutriente que ela precisa para se manter frondosa, viva e frutificando. Não tem como eu e você darmos frutos se nós não tivermos raízes. Por que falar isso para a nossa geração? A nossa geração é uma geração que é levada pelos ventos. Uma hora nós estamos aqui, outra hora nós estamos acolá, uma hora nós estamos bem com Jesus, uma hora nós estamos enraizados, a outra hora nós estamos flutuando à mercê de tudo aquilo que o sistema quer impor sobre nós. Jesus trouxe você aqui para que você tirasse os olhos daquilo que o mundo e que os resultados exigem de você. Talvez tem pessoas aqui que estão pressionadas porque estão endividados, porque fizeram algo e vocês queriam produzir de acordo com um padrão que não é o padrão celestial. E o que Deus trouxe você aqui para ouvir, para receber é: querido, se alinhe, se adeque, se esquadrinhe de acordo com o padrão celestial, e você não vai precisar produzir mais resultados, porque você vai dar frutos. E dando frutos, você vai conseguir manter a sua vida sempre frondosa e ainda vai conseguir alimentar a outros. Pensa nisso. O que diz respeito a ter raízes que se estendem aos ribeiros é que quando vir os dias maus, ainda que os dias sejam maus, as suas folhas permanecerão verdes, conforme o profeta. Eu não sei quantos de vocês já tiveram em algum ambiente com grandes tempestades. Eu vivi em um lugar há 12 anos e eu só enfrentei 4 furacões. Só isso, quase nada. 4 furacões. E eu via muitas árvores tombadas, assim como eu passava por algumas delas. E eu pensava, cara, como é que essa árvore ficou de pé? E geralmente as árvores que ficavam de pé eram árvores que tinham raízes profundas e estavam perto de um canal onde fluía muitas águas. Isso é autoexplicativo. O que nós precisamos é gerar uma raiz profunda, é criar raízes profundas, para que ainda que venham as tempestades ou os dias maus, nós possamos manter a nossa vida firme, nutrida, florescendo, desabrochando, esboçando vitalidade. A melhor coisa é ver pessoas, mesmo passando necessidade, assim, ó. Como é bom ver pessoas que não sorriem para mascarar as suas dificuldades, mas que permanecem com uma vitalidade mesmo quando as coisas não estão tão bem. Não é bom estar perto de gente assim? Não é esperançoso isso? Fala a verdade. Nós parecemos que vivemos num mundo onde todo mundo sabe qual é a solução. E aí quando você se cerca de pessoas que estão falando um monte de coisas ruins, é como se você permitisse que as suas raízes se alimentassem de um veneno tóxico, que pudesse danificar a vitalidade daquilo que você está produzindo. Pensa nisso com carinho.
Crie raízes que vão se alimentar daquilo que é puro, daquilo que vai gerar vida e que vai produzir frutos. Uma das coisas que a gente precisa, fazendo um gancho daquilo que eu falei, é nessa vida compreender que toda árvore ela vai ser cercada, sim ou não, de ervas daninhas. Quem já viu ervas daninhas? Lá em São Paulo chama de tiririca. São Paulo chama de tiririca. Diz o governo brasileiro que as ervas daninhas chegam a ser cerca de 105 espécies. Ervas daninhas conseguem nascer no cimento, entre os bloquetes. Imagine quantas ervas daninhas cercam a sua e a minha vida, tentando impedir que a gente dê frutos. Porque ervas daninhas, elas vão querer compartilhar dos mesmos nutrientes que você recebe. Ou seja, elas vão sugar aquilo que era para ser seu. Eu preciso repetir isso para você. Ervas daninhas sempre vão querer sugar daquilo que era para ser seu. E sabe o que eu identifiquei? Nos nossos dias, quais são as maiores ervas daninhas? E eu vou exemplificar para você aqui, porque eu quero ser aplicativo hoje. Hoje é algo aplicável, é algo intencional. A maioria das ervas daninhas que eu vejo na vida das pessoas hoje são as desculpas. E sabe o que é interessante acerca das desculpas? 90% delas é baseado numa mentira. Fala que eu não tô. Telefone tocou, não deixa tocar. Porque deve ser o pastor para querer alguma coisa. Eu nem ligo para os irmãos direito. Pastor liga, não, é problema. O pastor ligou, nunca liga. Quando liga, não vou atender, não. Mas geralmente as ervas daninhas são desculpas. Nós damos desculpas para nós mesmos. Nós damos desculpas para não empreender energia para mudar a nossa realidade. Ervas daninhas, a maioria delas são desculpas. Nós não queremos mudar, então nós damos uma desculpa para permanecer da mesma forma pela qual nós estamos. E as desculpas não vão te ajudar. As desculpas vão sugar algo que deveria ser seu, algo que deveria dar vida para você. Não, eu não vou orar hoje porque eu estou cansado, eu vou falar de coisas básicas. Não, eu não vou estudar porque eu estou sem dinheiro. Irmãos, a gente já fez tanta coisa sem dinheiro. A gente acha que tudo é em torno do dinheiro. Deixa eu dar uma notícia para você: no céu nem dinheiro existe. No céu existem riquezas. Então, aquilo que rege a nossa vida não é o dinheiro. Nós somos regidos por uma outra economia. Nós somos regidos por uma outra economia, por uma outra realidade. E se você compreender aquilo que nos rege, aquilo que nos guia, fica mais fácil de você vencer as desculpas. Não, eu preciso fazer. Não, você não precisa fazer tudo aquilo que você acha que precisa fazer. Não, eu preciso fazer porque se eu não fizer eu não tenho. Deixa eu falar para você, o segredo de ter alguma coisa é ser antes de querer ter. Se você ser aquilo que Deus quer que você seja, você vai ter tudo aquilo que Ele quer que você tenha. Fica mais fácil, irmãos. Fica bem mais fácil. Primeiro seja, depois você vai ver que tudo aquilo que está designado para a tua vida vai te perseguir até você conseguir fazer aquilo que Deus quer que você faça. Mas antes de você fazer alguma coisa, você precisa ser. Sabe por que pessoas sofrem? Geralmente, numa cidade de veraneio como a nossa, quando chega a invernada, nós estamos na invernada, a pessoa procura 2 trabalhos, 3 trabalhos, e não é o tanto de trabalho que você tem, é quem você é. Porque se você é aquilo que Deus determinou que você fosse, as coisas, elas meio que vão te perseguir, o suprimento, o recurso, aquilo que você precisa, vai alcançar você. Porque se você é, Deus tem um alto interesse em que você faça aquilo que Ele determinou por você ser. Uma vez que você seja, agora tudo aquilo que você precisa vai te perseguir. As bênçãos seguirão os que creem. Então, para isso, nós precisamos eliminar as nossas ervas daninhas. Elimina, irmãos, as desculpas. Elimina as distrações. Quantas pessoas não conseguem ter vitalidade plena porque dão desculpas? Eu não tenho tempo. Quem já ouviu isso, irmãos?
Eu não tenho tempo. E aí o ditado popular diz: da meia-noite às 6 você não faz nada, não é? Só dorme. Eu não tenho tempo. Às vezes não é a questão de tempo, ei, vamos ser prático. Às vezes é uma questão de prioridade. Ah, marmanja, eu vou falar para você agora. Às vezes é uma questão de deixar o videogame. Às vezes é uma questão de deixar as 3 vezes por semana que você vai jogar o futebol. Casou, assumiu responsabilidades, assumiu uma casa, é hora de você tomar uma postura de homem. Homem, e é isso que a gente precisa. Quando Davi foi transferir o seu legado a Salomão, o homem agora que passaria a fase mais difícil de Israel, que era a fase do exílio, a primeira coisa que Davi disse para Salomão é: põe a sua mão debaixo da minha coxa, que era o voto que eles faziam. E Davi não disse: olha, entra na tenda e adore 24/7. Davi não falou isso para ele. Davi disse para ele: olha, seja tu homem. Homem. Nós carecemos de homens dessa geração. Homens que entendam as suas prioridades e deixem de dar desculpas. Homens que entendam o que devem fazer em suas vidas e como devem conduzir as suas casas. Ei, olha só, a palavra de Deus para o homem é guardar e cultivar. Ninguém vai poder fazer isso por você. Ninguém. E isso é uma erva daninha que danifica os nossos dias, que macula a nossa caminhada. Tem homem que não consegue guardar a casa e aí acha que é a mulher que tem que ficar orando por todo mundo. Para com isso, irmão. Você tem a responsabilidade de ser o guardião da sua casa, de proferir a palavra, de colocar nos umbrais da sua casa a palavra de Deus, de ser reconhecido. Sabe aquela encenação que teve aqui? Eu não posso falar de outros, eu tenho que falar da minha vida. Aquela encenação que teve com aquela lourinha, com aquela camisa da foto e com aquele violãozinho, é o que elas me veem fazendo na minha casa. O meu pai, ele fica igual um esquizofrênico, gritando naquele escritório, chorando igual um doido, mas é o meu pai. E sabe o que eu percebo quando ele está fazendo isso? É que a nossa casa fica mais leve, ela fica guardada. Eu me lembro e veio uma memória na minha mente agora, e eu quero compartilhar com homens, casados e solteiros. Eu me lembro quando eu morava na Flórida ainda, e nós tínhamos um walk-in closet. Vou traduzir. Era um closet, que chama aqui, né? Closet, que você andava dentro dele. Então você entrava, ele tinha mais ou menos uns 3 metros. De um lado era o lado da pastora Fernanda, e do outro lado, metade era meu lado, que é o lado dela fazia uma curva, né? Essa parte não era do testemunho, mas calhou, né? Então, solteiro, você que vai casar já sabe. Se você comprar um guarda-roupa de 6 portas, 5 é dela, cara. Acostuma. Mas volte para a parte que nos cabe, que nos interessa. Aquele era o meu lugar. Aquele era o meu lugar de oração. Que loucura, no closet. E eu colocava ali um travesseiro. E quando a Rebeca nasceu, Marlon, por vezes, quando ela queria me encontrar, ela ia para o closet. Ela caminhava na casa, lembra disso? Ia lá dentro do closet e ela me via orando naquele travesseiro. E aí sabe o que ela fazia? Como uma boa criança, ela subia nas minhas costas enquanto eu estava de joelho orando. E ela colocava a cabeça na minha nuca. E eu ficava assim, e de repente ela me via chorar. Ela: por que você está chorando, pai? Qual foi a última vez, homem, que os seus filhos ou alguém que mora com você te flagrou orando? Deu esse flagrante difícil. Oh, cara, esse cara está orando. Essa hora. As ervas daninhas
elas tendem a tomar o lugar daquilo que deve nos nutrir. E muitas vezes se encaixa aí tantas coisas. Terceira coisa, você precisa compreender o ambiente que você está inserido. Porque se você compreender o ambiente que você está inserido, no dia a dia, você vai entender a importância de permanecer florescendo e frutificando. Os dias que nós vivemos hoje, são dias maus, irmãos. Para com essa bobice, que nem diz o mineiro, de querer otimizar todas as coisas, ser otimista. Não, vai tudo melhorar agora por causa do Bolsonaro, por causa de não sei quem. Irmãos, não importa, as coisas são dias maus. E sabe como é que nós vamos vencer esses dias? Permanecendo firmes, permanecendo com as nossas folhas verdes, dando frutos, alimentando aqueles que estão ao nosso redor, ensinando os nossos filhos o ambiente que eles estão inseridos. Ei, nenhum de nós estamos imunes às coisas que essa vida traz sobre nós. Eu estava vendo a filha de uma pastora que por onde ela passa tem pedido oração. Ela se declarou rebelde contra a fé da mãe. Meu irmão, nossos filhos não são crentes porque nós somos crentes. Eles precisam receber algo a mais para permanecer no caminho. Às vezes é difícil para você permanecer. Que dirá para eles que estão expostos a tantas coisas? Ou você acha que eu olho para você aqui e eu vejo uma auréola em cima da tua cabeça, santo? Se eu tenho dificuldades, eu sei que todos nós também temos. Agora a realidade não é o foco nas dificuldades, a realidade é o que é que nós vamos fazer para que essas dificuldades não nos consuma como uma erva daninha, como uma tiririca que rouba o nutriente daquilo que deveria ser as nossas raízes e a nossa árvore. É isso que nós precisamos entender. O ambiente que nós estamos às vezes encontra pedras. Para ter raízes profundas, passam por várias camadas da terra. E às vezes, por não dizer, por muitas vezes, nós vamos nos deparar na busca pelos nutrientes corretos. A gente vai reparar as nossas raízes se dando de frente com algumas pedras no caminho. E essas pedras podem ser decepção, pode ser traição, essas pedras podem ser um desgosto, um desalento, pode ser algo que fizeram contra você, pode ser uma ferida, pode ser tantas coisas que acontecem no dia a dia que todos nós estamos sujeitos. Agora sabe qual é a diferença entre aqueles que vão permanecer vivos com as suas folhas verdes e aqueles que vão parar nas pedras do caminho? É a compreensão de que aquele que nos plantou e que quer cuidar de nós é o lavrador. Ele é o lavrador, cara. Você acha que o lavrador não sabe que tipo de solo ele te plantou? O mais triste na vida, por favor, o mais triste na vida é quando a gente encontra pessoas que as suas raízes encontraram pedras, marcas, feridas, dores, e em vez delas compreenderem que existe um lavrador manuseando as coisas, elas agora pegam aquelas pedras, aquelas feridas, e elas passam a multiplicar aquilo. Não, eu fui ferido, então eu preciso ferir alguém também. Às vezes é inconscientemente. Não, eu encontrei uma pedra, eu estou assim, então todo mundo é assim. Não, o meu primeiro marido me traiu, o segundo me abandonou, então eu não quero casar com mais ninguém, porque todo mundo é ruim. É mentira.
As pedras que você encontra no caminho não são motivos ou artefatos para você multiplicar as suas dores. Pelo contrário, as pedras que você vai encontrar pelos caminhos, elas podem servir como um memorial de tudo aquilo que você venceu pelo caminho. Quando o povo atravessou o rio, Deus disse: tira as pedras, leva para o outro lado. Faz um memorial, para quê? Para que as gerações vejam que eu sou Deus, que fez vocês atravessarem a terra seca. Por favor, irmãos, você que veio aqui nessa noite, Deus quer comunicar com você algo muito sublime. Deixe de usar as suas dores para ferir os outros. Deus é o lavrador, nele está a cura, nele está a solução, nele está a saída que a sua e a minha vida precisa. É nele. Em meio a tudo isso, ainda existe a submissão, ou seja, a quietude e obediência àquilo que Deus quer fazer em nós. Essa talvez seja a parte mais difícil. Por quê? No texto que você leu diz que aquele que não dá fruto, mas aquele que dá fruto, ele também poda. Cara, isso é difícil demais. Fala sério, queridos. Isso é difícil demais. Como assim, Deus? Eu estou frutificando. Como é que o Senhor vai colocar as suas mãozinhas e ainda tirar algo vivo de mim? Algo que está produzindo vida de mim? Como? Mas quantos anos? Tantos anos. Oh, tantos anos. O Senhor vai me tirar. É para gerar mais vida. É para produzir mais. Produzir o quê? O que você quer produzir? Não. Os frutos que só vêm dele. A última fase do processo de uma vida produtiva é a frutificação. Mas note bem, até a frutificação é um processo. Por quê? Não se tira um fruto precocemente. Até os frutos precisam amadurecer. Sabe quando você começa a sentir o peso dos frutos? Aquelas galhas assim, no tempo de manga em Guarapari. É o melhor, para mim é a melhor época que tem. Eu tenho que tomar até cuidado para passar na rua, porque o que tem de menino jogando pedra nas árvores, o tempo das mangas é o melhor que tem. Aquela árvore que ficava frondosa assim, com aquelas folhas verdes claras, e vai escurecendo, de repente começa a criar aquelas manguinhas, manga grande, e aquela árvore que estava apontando aqui, de repente está assim, ó, aiada de tanto fruto. E o brasileiro tem uma cultura tão abençoada que até jeito de comer fruto verde deram, né? Mas a frutificação, igreja de Guarapari, ela também é um processo. Se um fruto sai precocemente, por exemplo, uma laranja, se ela sair precoce, ela não tem caldo. Para nada ela serve. Ela não sacia a sede de ninguém. Posso dizer para você algo com muita confiança no meu coração. Deus quer que você dê muitos frutos, mas em meio a tudo isso Ele quer que você entenda o processo. Deus quer que você compreenda o momento certo que os seus frutos vão ser úteis para alguém. Tem o tempo certo. Agora a questão mais linda de tudo isso é a quantidade do fruto. Ela depende da poda. Preciso repetir isso, porque talvez essa seja a segunda maior revelação da noite. A quantidade do fruto depende da poda.
se você não se submeteu à poda, você vai ter poucos frutos. Já pensou nisso? Tem vários agricultores aqui. No sítio da minha avó, no interior de São Paulo, 400 quilômetros de Curitiba, perto de Registro, tem pés de lixia. E eu fui lá um ano, que tinha muitas lixias, mas eu voltei lá alguns anos depois, que as lixias eram tantas que encostavam no solo. E quando eu perguntei para a avó, Dona Isabel, mulher que orou por mim por muitos anos e ainda ora, ô vó, o que aconteceu que deu tanta lixia assim? Foi a poda, meu filho. Eu deixei de podar o ano passado, não deu nada. Mas eu podei. E a avó, imagina, a vozinha, cara. Onde você conseguiu saber? Porque lixia é uma planta nova no Brasil. Mais novo do que a acerola. A acerola tem 70 anos de cultivo no Brasil. Lixia é extremamente novo. Ela falou, eu vi no YouTube. Você viu no YouTube? Eu vi no YouTube, meu filho. Fui lá, fiz direitinho. Olha o tanto de fruto que deu. Ei, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que se você se submeter à poda, buscando as informações no lugar certo, que não é o YouTube. Essa semana, finalizando, eu subi para o quarto da minha filha no meio Débora. Perguntei, você vai ter prova essa semana? Eu falei, vou. Vai estudar o que? As plantas. E dali veio a revelação para pregar hoje. Deixa eu ler para você os livros. Com você os livros. E é interessante que toda árvore, pega essa aí, irmãozão. As coisas visíveis revelam as invisíveis. Toda árvore passa por um processo chamado fotossíntese, cujo qual ela produz o seu próprio alimento. Para de querer culpar os outros por você não estar verde. Para de querer dizer que é culpa do outro que você não está saudável. A árvore, para produzir os seus alimentos, o seu alimento, aquilo que faz ela ficar frondosa, ela precisa de duas coisas. Uma, a água, e outro, um tipo de ar. E se isso não fala, eu não sei o que fala. Porque a água representa a palavra. E o ar, que no caso da árvore é o gás carbônico, pode ser representado aqui, na minha analogia, como o sopro do Espírito. Toda árvore, para se produzir o seu nutriente correto, ela precisa de água e ela precisa de ar. E uma vez que a árvore ela encontra a água e ela encontra o gás carbônico, agora ela libera para o ambiente algo chamado oxigênio. Ela tira algo que talvez não seja bom do ambiente. Por favor, pega essa. E ela libera algo que todos precisam no ambiente. Ah, que Deus faça de você uma árvore frondosa, que retire dos ambientes aquilo que é danoso e que libere para os ambientes aquilo que gera vida, aquilo que produz vida. O gás carbônico de nada serve a ninguém, mas o oxigênio, sem ele nós morremos.